Olá, eu me chamo Beatriz, eu sou aluna de PIBIC da professora Maria Aparecida Godoy Soller. O tema do meu projeto é a produção de nanocompósitos com partículas metálicas, então eu vou introduzir, falar sobre a metodologia utilizada, os resultados encontrados e a conclusão geral. Nanopartículas são partículas com dimensões menores ou iguais do que 100 nanômetros, em que a gente tem um aparecimento de propriedades que a gente não teria em dimensões maiores. Quando a gente faz uso dessas nanopartículas visando ter os ganhos dessas propriedades, a gente tem uma nanotecnologia, como, por exemplo, carreadores de fármacos e associação com compostos fotossensibilizantes para uso em terapia fotodinâmica, que é o caso desse projeto. Então, terapia fotodinâmica é quando a gente tem esse composto fotossensibilizante que, quando exposto à luz, produz espécies reativas de oxigênio. A zeros desencadeiam uma cascata de reações que são responsáveis pela morte celular. Como composto fotossensibilizante, a gente tem a ftalocianina de cloroalumínio, só que ela é hidrofóbica, então a gente precisa associar com nanopartículas de ouro para ter o carreamento e também interação com moléculas biológicas. Vantagens dessa terapia com ftalocianina de cloroalumínio: a gente tem uma ação mais direcionada por conta das células neoplásicas já terem essa seletividade maior para esse composto, mas também porque é dependente da luz direcionada, então depende da gente direcionar a luz naquele local para que ele realmente tenha terapia fotodinâmica, né? Não só a presença do composto faz com que a gente tenha o desencadeamento dessa cascata que leva à morte celular. A gente tem uma eliminação relativamente rápida pelo organismo, então isso interfere na melhoria da qualidade de vida dos pacientes que são tratados por essa terapia. Menores efeitos colaterais, já que a gente não machuca tanto, não causa tantos danos às células saudáveis do nosso organismo. Então, como lacuna, a gente tem caracterização para entendimento da associação entre esses dois compostos, e esse trabalho visa entender um pouquinho mais justamente essa lacuna. Então, a síntese é feita por uma solução de ácido cloroáurico, que é a fonte de ouro, com pluronic 127, F127, que é o agente redutor estabilizante, por meio de uma estabilização estérica, por conta do seu tamanho grande, catalisado por luz ultravioleta, que faz com que a gente tenha maior monodispersão, produzindo nanopartículas de ouro que são centrifugadas para tirar o excesso de pluronic e diluídas em água para a gente conseguir caracterizar. Então, no espectrofotômetro UV-Vis, a gente precisa fazer essa diluição. Inicialmente começou com diluição de 1:3 de nanopartícula de ouro para água, e essa diluição a gente aumentou a quantidade de água quando aumentou o volume de ftalocianina acrescentada ali na solução, porque a ftalocianina também possui uma coloração mais escura. O nosso espectro apresenta picos característicos tanto dos nanocompósitos de ouro, como 196 e 525,5, mas também da ftalocianina em 350 e 680, sendo esse último pico muito importante, porque quanto mais comprimento de onda, indica que a gente tem uma penetração maior, o que é interessante para a terapia fotodinâmica. A gente vê que quando a gente aumentou a quantidade de ftalocianina de cloroalumínio para 0,5, a gente aumentou o volume, não tem essa banda tão importante para a gente, então indica que a gente tem um volume máximo aí, de acréscimo de ftalocianina. A gente vê que não teve nenhuma perda de pico, que é característico, o que é muito importante para a gente, porque a gente escolheu esses compostos justamente pelas suas características, né? Então a interação não foi destrutiva. Em FTIR e ATR, a gente vê que também não tem sinal de oxidação, nem mudança de conformação, porque a gente ainda tem os picos característicos de cada um dos compostos ali na nossa caracterização. No DLS, foi necessário realizar novas diluições por conta do equipamento. A gente teve perda de estabilidade das micelas por conta desse acréscimo de água e aglomeração das partículas, causando uma polidispersabilidade. Quando a gente tem uma concentração menor do que a CMC, a gente tem essa tendência de aglomeração. Então, a gente vê que concentrações menores de ftalocianina foram melhores nesse caso. A gente obteve uma solução com moléculas de tamanho mais adequado. Então, a adição de ftalocianina de cloroalumínio não trouxe alterações nos picos característicos, nem vice-versa. A água influenciou diretamente os valores de polidispersão encontrados. Então, a gente pode realizar novamente um DLS com ângulo ajustado para a gente não precisar diluir tanto essa amostra e ter valores melhores em relação à polidispersabilidade. E, de forma geral, a excitação e comprimentos de onda se mostraram relevantes para uso em terapia fotodinâmica. Os picos são picos característicos importantes para essa aplicação. Obrigada!